seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. E olha, que você já sabe, né? A nossa conversa dura o tempo de um cafezinho. E hoje, Júlio, a gente vai falar sobre um tema muito legal. Mas antes, como é que você tá? Me conta. Oi, Matheus. Oi, gente, tudo bem? Ô, Matheus, hoje particularmente um pouco mais feliz do que o normal. É? Costumo dizer para os meus alunos e, enfim, para o pessoal com quem eu interajo em termos de transferência de conhecimento, experiência, eu sempre pergunto, faço aquela pergunta clássica, né? Quando foi a última vez que você fez uma coisa que nunca fez, né? Aham. Cara, nesse domingo aqui eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu praticando um esporte novo, eu caí na água e fui abraçado por uma colônia de algas. Uou! Pois é, e aí eu falei, bom, valeu, mundo, foi bom, mas deu tudo certo, consegui sair, então Ufa! a última vez que eu fiz uma coisa que nunca fiz foi conseguir me desvencilhar de uma colônia de algas debaixo da água, Legal, que foi nossa, que ótimo. desespero, Júlio. Mas foi bom, vai voltar a fazer o esporte. Sempre, opa, sempre, muito bom. Vira Legal, aprendizado, né? Ampliação de repertório e aprendizado. Então, legal. tô bem, tô feliz por mais essa, né? Mais Ah, essa muito bom, superação muito aí. bom. A gente já começa assim, né? Colocando essa pílula aí. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, né? Você fala Pois é, bastante isso e é, acho que já é uma boa abertura. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, assim como essa frase, eu acredito que ela se encaixa com a realidade de muita gente, viu? Que vai estar ouvindo aqui, que é sobre um trabalho invisível, que ele ocupa, às vezes, a maioria do nosso tempo ao longo da semana. Vamos pensar aqui no caso de uma liderança de alto nível mesmo, como um diretor. O papel de um diretor é direcionar outros líderes, né? Como gerentes, como coordenadores, num sentido, num projeto de médio e longo prazo da instituição. Mas o que a gente vê acontecer com assim, bastante recorrência, né? Eu digo a gente, eu e você mesmo, Júlio, em empresas grandes, esse papel do diretor ser ocupado por sustentar a operação na marra ali, né? Então, assim, se ele não está presente ali, segurando a operação, destravando algumas coisas, os processos eles não fluem por si só. E aí isso acaba gerando um trabalho invisível que é o quê? Ele passa boa parte do tempo dele fazendo o trabalho alheio acontecer e não conseguindo executar o seu próprio trabalho, que é aproximar a operação do planejamento estratégico que a companhia tem, né? Então eu estou usando um exemplo aqui para esse caso específico, porque eu acho que ele é mais emblemático, mas ele se, enfim, espalha para várias ocasiões e é basicamente sobre isso que a gente vai falar. Eu já imagino que você tem alguma história aí para contar, porque você sempre tem alguma coisa na manga, né? tem várias. A primeira delas é ó meu cafezinho, ó meu cafezinho. Ah, boa. Essa, Uhum, essa xícara é chique, hein? Ela não tem uhum, asa, né? Aqui, ó, a minha não. tem. Bem, esse é um tema que particularmente me interessa porque ele vai para além dessa coisa prática do diretor que preenche planilha. Eu tenho um casal de amigos no interior de São Paulo em que a esposa do meu amigo, ela entrou numa indústria importante, indústria nacional importante, jovem, adolescente ainda, e trilhou um caminho bastante promissor dentro da empresa, né? Foi para recursos humanos, depois para outras áreas dentro da administração. Bem, ela trabalhou ela já tinha trabalhado 20 e tantos anos dentro dessa empresa e aí ela começou a receber promoções. Então, de chefe de recursos humanos, ela recebeu uma promoção de gerente de recursos humanos. E aí ficou um ano e um pouquinho na condição de gerente e o pessoal gostou, né, do resultado, e aí promoveram ela para diretora de recursos humanos. E aí esse é o ponto, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer nesse nosso episódio. Muitas vezes você, na condição de quem observa, sabe, desempenho, entrega, você quer premiar, não é, as pessoas, promovendo essas pessoas para cargos que representam um subir na hierarquia da empresa. Mas essa minha amiga, ela por 20 e tantos anos, ela foi uma excelente operadora de recursos humanos. Por um ano e meio, 2, ela foi uma boa
gerente de recursos humanos, aí transformaram ela em diretora de recursos humanos. Cara, ela ficou 4 meses, 6 meses e foi demitida. Então, por que isso é importante? Porque é assim, o posicionamento de alguém, de um profissional que está na operação, é de execução. O operador executa. Ele executa o conjunto de operações que são destinados a ele ou a ela, né, executar. Aí, deixa de ser operador, passa a ser, por exemplo, gestor, gerente. Claro que, dependendo da empresa que você tiver, tem alguns cargos ou posições intermediárias, mas vamos pular para o gerente. O gerente não opera, né? Analisa dados. Júlio? Não tem que ficar na frente do computador preenchendo planilha, não tem que ficar realizando as coisas, porque isso é do staff de operação. Quando eu te coloco numa posição de gestão, eu estou dizendo assim, olha, você vai receber dados, quando muito, colher esses dados, ainda assim amparado com ferramenta e instrumentos para isso. Você vai olhar para esses dados, transformar os dados em informações, transformar essas informações em subsídio para alguém que está acima de você, que aí sim é o diretor, para a partir dali tomar decisões estratégicas no negócio. Então é assim, o operador realiza, o gestor colhe dados e analisa. O diretor toma decisões estratégicas em função dos dados analisados que chegam para ele. Então por isso que eu te disse assim, vai para além de um diretor fazer trabalho que não é dele, né? Tem a ver com a pessoa também, né? Isso representa de um lado uma ruptura de um fluxo que respeita não só a sua horizontalidade, mas a verticalidade também, de um lado, e do outro lado com a pessoa. Por que a minha amiga foi demitida? Depois que conquistou uma cadeira almejada por quase todas as pessoas que trabalham lá. Porque o perfil dela é um perfil de execução, não de decisões estratégicas. Ela não conhecia os códigos da estratégia, ela não conhecia as normas, as regras, né, que são típicas de uma posição de diretora, mas ela transitava com muita propriedade na operação, no dia a dia. Né? Legal, Júlio, legal. Eu queria fazer uma contrapartida aqui para não perder o timing, porque assim, a gente está abordando primeiro essa ideia da pessoa, do indivíduo, ter as suas particularidades, que elas podem ou ser fruto de uma personalidade mesmo, tem quem não goste ou não tenha disposição a se desenvolver, enfim, não queira num aspecto de liderança, e sim mais um aspecto de execução. Mas eu tenho uma provocação aqui para fazer. Vai lá. É evidente, estou 100% de acordo com você, nessa sequência, né, de quem deve operar, quem deve ter um trabalho ali cognitivo de síntese para trazer análises qualificadas, para sustentar direcionamentos estratégicos. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das empresas que a gente vê por aí. Então, vamos já ter esse bloco definido já. Pessoas, existem pessoas e pessoas, e esse é um aspecto determinante. Você não acha que tem outras camadas que acabam entrando nisso também? Vou dar um exemplo prático aqui, até para não ficar muito aberto. Cara, numa empresa menor, vamos pensar aí uma empresa que tem 30 funcionários, ou 50 funcionários. E aí você tem um departamento de marketing que tem 10 pessoas. Você tem um diretor de marketing que tem 9 pessoas abaixo dele. Naturalmente, a presença desse diretor vai estar muito mais forte no operacional, porque você tem uma linha que ela é mais curta, né? Entre o topo da hierarquia e a parte mais baixa. Agora, o que eu acho interessante é que, dentro dessa dinâmica, é muito comum a gente ver o hábito de microgerenciamento, né? E isso até virou um certo xingamento, assim, tipo, não devemos microgerenciar, etc. Mas tem alguns cenários que não tem como você não microgerenciar. O que eu quero dizer é, se você está numa empresa que está pegando fogo, que o trilho está totalmente fora ali e você precisa colocar esse trem de volta no caminho dele, você precisa ter uma presença tática e de execução ali mais próxima para você conseguir trazer esse plano de contingência para o mundo real, né? Agora, isso tem a ver com contexto, como eu comentei, e ao mesmo tempo uma empresa não chega nesse ponto à toa. Então, algo fez
essa empresa sair desse trilho e perder esse direcionamento. E, enfim, isso pode ser má decisões, pode ser que a empresa cresceu muito rápido e não estava preparada para isso, mas você percebe como eu quero dizer que existe algo mais, além das pessoas, que às vezes determina se isso acontece por um motivo ou por outro? É isso que eu queria entender. Sim, e tem um nome isso. O nome disso é ingerência. É assim, começa aqui, vou me pegar no seu exemplo aqui, tá bom? Que eu sei que foi apenas uma construção, eu diria até lúdica para dar materialidade para o pensamento. Isso. Mas uma empresa com 70 funcionários que tem mais de 10% só na área de marketing, alguma coisa está errada. Né? Opa, alguma coisa está errada. A gente teve um caso na Fluxy, uma empresa nacional, assim, né, no setor de alimentos, milhares de profissionais trabalhando. Recursos humanos com 10 pessoas. Entende? E aí você desloca o marketing, você tem uma agência externa cuidando disso. Mas assim, por que eu chamo isso de ingerência? Porque o microgerenciamento, quando ele é feito por um diretor, na execução das operações, isso é ingerência. Porque se tem que haver microgerenciamento por parte do diretor, é no máximo microgerenciamento de transferência de conhecimento. O cara não é diretor à toa, ele é diretor porque ele conhece muito daquela operação, muito daquele setor, daquele segmento. Então, no máximo, ele pega os caras que estão imediatamente ao lado e abaixo dele, isso tem que ser feito assim, 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 assim. Então, você está microgerenciando transferência de conhecimento. Mas, quando um diretor senta no computador, nós também ouvimos isso, e diz assim, putz, nossas metas para esse ano não serão atingidas porque tem muita coisa atrasada. Ele senta na máquina e começa a fazer a atividade do board de operação, isso tem nome, chama ingerência. Né? Sabe assim, alguma coisa está muito errada, muito errada. E aí o problema está no diretor? Ou está quem está abaixo dele? Ou está nos processos da empresa? Eu entendo assim, se você me contrata para dirigir uma equipe, a equipe não está boa, eu respondo. Né? Uhum. A questão é que muitas vezes não se trata particularmente de uma diretoria. Uhum. Às vezes se tem uma cultura interna, né, de ingerências, onde todos os outros diretores praticam ou sofrem da mesma patologia. Eu acho, Júlio, que a gente está construindo uma coisa muito legal aqui, que é uma ideia que a gente foi trazendo, né, do cenário mais lúdico, como você mesmo comentou. A gente passou pela ideia do indivíduo e agora a gente chegou no aspecto de cultura e também de procedimento numa certa escala, porque a gente está falando efetivamente do trabalho, né? Eu acho legal dizer isso porque o que a gente percebe é como muitas vezes não é uma área que sofre com isso, né? Geralmente é uma empresa que tem isso assim, espalhado de uma forma às vezes é a própria cultura mesmo, né? Na minha empresa todos os diretores põem a mão na massa. Exato. Tá estranho, exato. tá estranho. Exato. O diretor dirige, né? Ou o que é pôr a mão na massa, né? Eu entendo que tem negócios e negócios com suas particularidades. Ainda mais com essa economia criativa, a gente tem algumas maluquices acontecendo. Mas, via de regra, o modelo de negócio ele precisa ser pensado para utilizar da melhor forma possível o valor que aquela hora custa. Né? Então é assim, se eu estou usando uma hora que me custa R$1.000 para um trabalho que eu poderia ter uma hora que custa 100, você está perdendo dinheiro nisso. É falta de eficiência. Né? Por outro lado, você pega o setor da saúde, por exemplo, para você dirigir um hospital, você não precisa ser médico. Não tem que ser mão na massa no objeto fim do negócio. Agora, a gente tem um ponto aqui que eu acho legal até para a gente avançar nessa parte de cultura pessoas. Que é assim, existem processos que favorecem esse tipo de dinâmica operacional, né? O que eu vejo acontecer bastante é de quando os processos eles dependem de muitas aprovações da diretoria, geralmente o fluxo sempre trava em cima do diretor, né? E aí é uma coisa curiosa, né? Porque aí a diretoria vira gargalo. Né? Exatamente. A gente também já viveu muito isso na Fluxy. Quando a diretoria vira gargalo, e o que é mais interessante, fazendo o papel de diretor, não é... fazendo o papel de operador ou mesmo de gerente, não, fazendo o papel de diretor. Qual que é o papel de diretor? Eu aprovo tudo. O cara centraliza isso nele. Sim. Só que aí ele não tem tempo para analisar, ele sai aprovando coisa que não devia ou que ele não aprovaria.
Uhum. O cara precisa de uns dias para sei lá, uma recuperação médica, tudo fica represado, né? Verdade. Né? E dependendo do que está sendo discutido, nem precisaria ter sido levado para esse Isso, nível, né? E aí, pessoal, eu tô falando aqui o cara, vício de linguagem, tá? Mas quantas são as diretoras que também padecem do mesmo desafio, né? Exato. Que são, assim, centralizadoras tanto quanto os diretores e elas não contribuem com a fluidez dos processos. Eles vira gargalo, né? Quando a diretoria vira gargalo, também é um ponto de atenção quando a gente fala, não é desfunção, mas quando a diretoria represa, né, ou ela decide, por exemplo, que tudo tem que passar por ela em termos de aprovação, ela cria um gargalo no fluxo, né, dos processos que não contribuem com uma boa gestão do negócio, seja uma gestão por processos, de processos, enfim, qual é o título que você quiser dar. Mas se a diretoria se coloca como um ponto, né, de estreitamento desses fluxos, que muitas vezes são fluxos paralelos, concomitantes, provocam um desserviço para a fluidez dos processos. Né? Perfeito. E isso encaixa com uma coisa que a gente já falou tantas outras vezes nos episódios anteriores, né? Sobre a importância de estar claro qual que é o handoff, né, definido entre áreas. E aqui a gente pode importar essa mesma ideia entre níveis hierárquicos dentro da própria área. Então, eu entendo que algumas decisões que a gente já viu, né? Nível de diretoria, aprovando gasto de R$15 de assinatura, pois de uma coisa ou outra. Né? Você precisa da autonomia para sua equipe. Precisa. Né? Precisa, até mesmo para você aumentar a eficiência, né? Aqueles que talvez o tempo da pessoa parar para analisar aquele custo de R$15 já foi maior do que os próprios mais que R$15. Exato. O cara fica uma hora lá analisando aprovações de R$15 e ele custa 1.000. Exato. E a gente tem aqui, eu acho que o cenário ele vai se construindo, né? A gente passou por pessoas, cultura, agora por dinâmicas operacionais e processos. Tem um terceiro ponto que eu queria tratar contigo, que é o papel da tecnologia no meio disso tudo. Porque, assim, o que a gente vê acontecer também, canais de comunicação dissipados, né? Então, a empresa usa lá Slack, ou usa Teams, ou qualquer outra coisa, e usa WhatsApp. E aí vira a ramificação perfeita para você não saber aonde que está cada informação, né? Chama de tempestade entre outros perfeita, exemplos. Né? Queria te ouvir um pouco sobre isso também, assim, casos que você já viveu de tecnologia jogando contra a empresa, gerando esse trabalho invisível. Esse tipo de conduta que ele vem vestido de agilidade, né? O WhatsApp resolve. Perfeito. Né? Quer ver uma outra coisa que me deixa pensativo para ser respeitoso com você que está aqui nos assistindo e nos ouvindo? Quando a operação é de, sei lá, 600 milhões por ano, 1 bilhão ou mais por ano, e o cara não quer pagar uma ferramenta que custa R$70 por mês para institucionalizar a estrutura de comunicação. É uma incoerência muito importante, porque vira uma detração, sabe? Uma posição que joga contra. Quando a gente... Porque o ser humano, nós, seres humanos, nós somos meus desafiadores, né? Porque é assim, de um lado, eu tenho os meus canais de comunicação, e que, assim, o ponto de partida é o WhatsApp não. Mas tem o WhatsApp Business. Não, porque do lado do grupo do Business vai ter o grupo da família. Então, é lógico que tem o vendedor que vende pelo WhatsApp, tem esses casos, né? Não, mas aí a gente está falando de corporações diferentes daquelas da vida acontecendo no WhatsApp, né? Então, sabe, quando você vai para o setor financeiro, setor industrial, setor, sabe, enfim, todos os setores macroeconômicos, quando você tem uma organização inserida num setor macroeconômico, cujo relacionamento ainda não é essencialmente B2C, sabe? Quando você se relaciona com o consumidor final, podendo evitar ferramentas populares, né, de troca de mensagens, melhor. Mas, voltando para o tema aqui do nosso podcast, tem um ponto que antecede a esse, mas eu vou voltar para ele daqui a pouco, que é o do... tem um nome, chama respeito. Não é uma pessoa desrespeitando outra. São pessoas não respeitando
acordos do modelo de gestão. Uhum. Vou te dar um exemplo. Hoje pela manhã, eu e uma parte do nosso time, em um dos nossos clientes do setor industrial, a gente estava passando por uma análise dos processos de planejamento e controle de produção, que tem metodologia, que precisa de previsibilidade, que precisa saber qual é o capacity da produção, que precisa receber informações do comercial, que precisa dialogar com faturamento, que precisa dialogar com frete, né, com logística. Então, assim, o PCP é o coração de uma operação industrial. E aí, o PCP fala, ó, aqui nós funcionamos desse jeito, faz um end-to-end lá, a gente acompanha tudo direitinho. Aí a gente pergunta, e quando não é redondinho do jeito que você me mostrou? Quando é exceção? Ela falou, não, o que eu te mostrei é a exceção, né? Que é o dar certo de ponta a ponta. Isso é a exceção. O dia a dia é, ninguém respeita nada. Eu preciso saber, por exemplo, quanto tempo o vendedor prometeu para o cliente de entrega. E aí o vendedor, ele manda o pedido para frente sem passar o tempo para a gente. Como é que eu vou saber se eu tenho matéria-prima para poder encaminhar a tecnologia está lá e ela tem que ser usada. Porque Isso. senão não faz sentido. E aí tem duas coisas. Ou você não respeita os acordos metodológicos, ou você ignora o poder da tecnologia como agente mediador de um fluxo de informações. Uhum. Sabe qual é o resultado? Cada um tem uma planilhinha na sua máquina. E aí o cara confia caos. mais... aí é caos. Aí vem um iluminado e fala, pera, se cada um tem uma planilhinha na sua máquina, vamos fazer uma planilha de uso comum. E aí melecou, porque aí todo mundo vai mexer na planilha, inclusive alterando dados do outro cara. E aí, enfim. Que bom que nós estamos lá, né? Porque a Flux vai para resolver tudo isso. Resolver. Mas o que é importante para nós? Se o WhatsApp, Slack, ou seja, qualquer ferramenta de comunicação é pensada para agilizar a comunicação, a gente tem que pensar no que estamos comunicando antes. Perfeito. E tem um ponto legal aí, Júlio, que eu acho que casa com outra experiência, até para encaminhar para o fim, que a gente está chegando no finalzinho da jornada e eu já terminei meu café aqui, não sei você. Eu tenho ainda uma gotinha gelada, mas eu tenho uma gotinha ainda. Quando a gente está falando de tecnologia, ela tem que ajudar, tem que facilitar ou melhorar a vida de quem contrata essa tecnologia, né? Eu acho que a grande questão é que, às vezes, no curto prazo, esse benefício não é tão percebido. Então, vamos imaginar um cenário um pouco mais caótico, como esse que você mencionou, né? Agora a gente traz algum sistema que integra todas essas informações e agora o vendedor que prometeu um prazo ou, enfim, qualquer outra pessoa que tenha a ver com essa trilha, ela vai ter que deixar de fazer do jeito que ela estava habituada antes e fazer de um novo jeito. Nesse início de jornada, naturalmente, você tem um aumento da complexidade, porque tem uma curva de aprendizado que está no início agora. Então, não a sensação... é complexidade no processo, né? É complexidade por conta da curva de aprendizagem. Da pessoa. Exato. Mas o processo está mais fácil. Mas a sensação que a pessoa tem é que, putz, ficou mais difícil. E muitas vezes aí você tem uma resistência que ela é gerada e que ela precisa ser superada, porque depois você vai ter o ganho de eficiência. Então, assim... Esses três temas que a gente passou, né, da cultura, das dinâmicas operacionais e agora por tecnologia, eles são intrinsecamente ligados, favorecendo ou combatendo essa desordem institucional, né, entre os papéis, que pode ou deixar o diretor mais efetivo na posição dele, ou menos efetivo, colocando trabalhos ali no seu dia a dia que são menos valiosos do que a sua hora, né? Dá para resumir assim a ideia geral, já? Acho que sim, dá sim. Queria só botar mais um tempero nessa sopa nossa aqui, dizendo assim, uma das minhas crenças, que eu verbalizo sempre que é possível, é aquela história da tecnologia, quando aparece mais do que o motivo por qual foi empregada, ainda não está boa. Isso é numa direção. Mas tem o outro lado dessa crença, que é a tecnologia, quando não é utilizada para o motivo para o qual foi empregada, também não está boa. Então é assim, tem que usar, tem que experienciar, tem que se submeter a um processo que é o processo de implantação. Toda implantação de tecnologia é dolorida,
porque você tem sistema legado, às vezes você trabalha em paralelo, né, para não derrubar a operação inteira, então você vai alimentando a nova tecnologia, continua trabalhando outro. Não é que ninguém quer, porque às vezes a gente não tem muita opção, né, de, eu não quero, não vou fazer. Não, às vezes você está lá trabalhando e por isso você vai fazer. Mas é o que você comentou, Matheus, passado o momento da implantação e assimilada essa curva de aprendizagem, flui. E voltando no início desse nosso episódio, quando a tecnologia ou as tecnologias são adequadamente pensadas para atender uma determinada demanda ou um conjunto de demandas dentro da organização que eu estou. Quando o time, o board operacional, vence essa curva cognitiva de utilização e implantação da tecnologia, você devolve o diretor para o lugar dele. Uhum. Exato. Legal, legal. Então, vamos lá. Você que é diretor e que está ouvindo ou assistindo esse episódio, como é que está a cultura na sua empresa, se você está nesse cenário, né? Será que, seja porque já é assim ou porque você pode estar projetando isso também, tem uma dinâmica operacional muito centralizadora, as coisas estão muito concentradas, as decisões em você? Será que não tem como dar mais autonomia na medida correta para as posições adequadas no time? Como que a tecnologia está sendo tratada, né? Então é aquela coisa bonita de se ver, mas difícil de se usar, ou realmente ela tem efeito prático, está acontecendo, está avançando? Porque não tem como falar hoje em qualquer empresa sem falar de tecnologia, né? Virou uma coisa inerente. E assim, né? Tentando criar aqui uma imagem, sabe, para representar tudo isso, né? Diretor dirige. A imagem é você no seu carro, você como motorista, você dirige o carro. Você não é a esferinha do rolamento que permite que a roda gire. Perfeito. Não é o seu board isso. Não é o seu board, né? Mas você é o agente que toma a decisão se o carro vai andar agora, vai parar agora, vai virar, vai para trás, né? Então, e se você se preocupar com esse rolamento, ficar descendo para isso, você não consegue dirigir. Você não sai do lugar, ou vai para o lugar errado e bate o carro. Não é isso? Por outro lado, você tem todo um sistema de sensores nos automóveis atualmente que fazem a gestão do carro. São os gerentes. Adorei a analogia. E que dão informações para o diretor. Não é? Funciona assim, né? Enxergar assim. Perfeito. Eu acho que fica muito mais intuitivo de entender como deveria ser. Esse é o primeiro passo. É isso. Perfeito. Júlio, encerrei meu café aqui. E você? Rapaz, eu queria mais um, porque tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. Mas vamos deixar para o próximo episódio. Meu café. Pois é, né? Se você que está nos assistindo aqui, eu tenho certeza que você tem uma série de experiências relacionadas a isso. Seja você diretor, diretora, ou seja você dirigido ou dirigida. Né? Putz, meu diretor fizesse, né, o trabalho dele, a gente ia ter... Enfim, comenta aí, traga as suas ideias, seus questionamentos, perguntas. Né? A gente ainda não fez um episódio respondendo perguntas. Né? Seria muito legal. Uma boa, Júlio, porque cai cada pergunta pra gente, é bem legal. É isso mesmo. É isso aí. Espero que o cafezinho de quem assistiu também tenha sido tão gostoso quanto o nosso. Eu tive que ir bicando aos poucos, porque senão ia acabar muito rápido. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, Matheus.